Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br. Desde que foi implantado o auxílio emergencial de R$ 600 para pessoas que perderam renda na pandemia, muitos aspectos do programa foram abordados, como, por exemplo, o ganho de popularidade do presidente Jair Bolsonaro, principalmente entre os mais carentes. E esse é um dos motivos que faz o governo estudar a sua prorrogação por um valor menor e transformá-lo no Renda Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. E nós pretendemos, com um valor menor, que obviamente não será 600, mas também não será 200, prorrogá-lo até o final do ano. Mas existe um outro aspecto importante para ser discutido. O quanto o auxílio emergencial representa na vida de quem recebe o benefício. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que diminuiu em 13 milhões o número de brasileiros com renda menor do que meio salário mínimo. Ou seja, 20% das pessoas saíram da linha de pobreza por causa do auxílio emergencial. O número de brasileiros na extrema pobreza em junho é o menor em 40 anos. O levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas é um dos primeiros a medir o impacto do auxílio emergencial na população. Com isso, a faixa de renda, que é de até meio salário mínimo, chegou a 52 milhões de brasileiros no mês passado, o que representa 24% da população total. Em contrapartida, a faixa de pessoas com renda igual ou maior que a soma de 2 salários mínimos por pessoa teve uma queda de 18%. Neste universo, o estudo indicou que as regiões onde mais famílias saíram dos níveis extremos da pobreza foram o Nordeste e o Norte. Aliás, esses locais se tornaram um terreno de peregrinação e inauguração de obras por parte do governo Bolsonaro. Eu amo o Nordeste! Afinal de contas, a minha filha tem em suas veias sangue de cabra da peste! Além disso, a pesquisa da FGV apontou que 27,8% da parcela de pessoas com renda menor que meio salário mínimo respeitou rigorosamente o distanciamento social, influenciados pelo auxílio. E para falar mais sobre esse impacto do benefício na vida dos brasileiros, eu converso agora com o economista Marcelo Neri. Ele é pesquisador do FGV Social e coordenador do estudo Qual foi o impacto imediato da pandemia da Covid sobre as classes econômicas brasileiras. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo, obrigado, Emanuel. Bom, o resultado, e pelo que o senhor apresenta aqui no estudo, é impressionante do efeito que teve o auxílio emergencial nas camadas mais pobres do país. É isso, Marcelo? Exatamente. Você tem uma queda de pobreza de 20,7%, uma queda espetacular, maior do que as observadas, por exemplo, depois do Plano Real. E mais do que isso, é 13,1 milhões de pessoas saíram da pobreza, é alguma coisa que, mais do que uma queda espetacular da pobreza, é uma queda em momento de pandemia, que é um choque adverso. Nós, na sexta-feira, processamos algumas informações novas de mercado de trabalho, que pegam só uma parte do que acontece com as classes, com a renda, e o que a gente observa é que houve uma queda trabalhista, um verdadeiro abismo. Quer dizer, a renda caiu cerca de 5%, a renda do trabalho, a desigualdade do trabalho aumentou muito, cerca de 6%, são duas pioras muito grandes no aspecto trabalhista. No entanto, quando você mede a renda total das pessoas, incluindo também as transferências do governo, em particular o auxílio emergencial, a gente sai do inferno para o céu de uma maneira impressionante. Então é mais do que uma queda de pobreza espetacular, mas é uma queda num momento muito adverso. E só para o nosso ouvinte entender,
Marcelo, esses que recebem o auxílio emergencial, eles tinham quais condições antes da pandemia e passaram a experimentar qual condição agora? Era mais ou menos, quer dizer, você tinha cerca de 65 milhões de pessoas brasileiros com renda até meio salário mínimo por pessoa, então dá uma renda total de quase R$ 2.500 na família. Você tinha 65 milhões de brasileiros nessa situação antes da pandemia, isso cai para 52 milhões. Então, essa queda, o que acontece, é preciso dizer que no topo da distribuição, na faixa mais alta, acima de 2 salários mínimos per capita, que dá uns 7.700, mais ou menos, a renda da família total, aí há uma queda, 5,8 milhões caem. Então, esse movimento de pessoas, os mais pobres que sobem e os mais ricos que caem, faz com que o segmento do meio seja acrescida de 20,5 milhões de pessoas, quase meia população argentina. Então, de fato, uma mudança espetacular num cenário bastante adverso. Essa queda de pobreza é mais forte no Nordeste, 28%, no Norte, 25%. Se eu for para o Sul e Sudeste, são quedas de 9 e poucos por cento, ou seja, uma queda mais baixa, em lugares onde o auxílio emergencial se mostrou mais presente. Então, vamos dizer, o grande personagem por trás desse paradoxo de uma brutal contração trabalhista, com mais perda dos mais pobres e, na verdade, um boom de renda. Eu estava vendo dados do Banco Central sobre consumo, que acompanha essa linha de renda, com boom no Norte, no Nordeste e no Brasil como um todo, mas o principal fator é o auxílio emergencial que está por trás disso, né? E o auxílio não é necessariamente sustentável. Esse talvez a gente tenha escapado desse albismo social por conta desse trampolim do auxílio emergencial, só que não é um voo permanente, é alguma coisa que em algum momento, e aí obviamente dependendo da decisão do governo e do Congresso, etc., de extensão do auxílio, em algum momento a gente não vai voltar aos 65 milhões de pobres, mas a gente deve voltar a um lugar pior, infelizmente. O senhor está nos explicando que é como se o governo tivesse jogado uma boia de salvação no momento de naufrágio, mas assim que restabelecido, digamos, esse barco, essas pessoas voltarão a sofrer condições tão ruins ou até piores do que antes da pandemia? Na verdade, eu até gostei da sua imagem. Eu diria que mais do que boias de salvação, deu boias com hélio, assim, com alguma coisa que fez as pessoas voarem, estarem mais altos. Não apenas amparou a queda, como permitiu elas a estarem numa situação melhor, os mais pobres, do que estavam antes. Então, é um processo de injeção maciça de recursos na economia, mediante, obviamente, algum custo fiscal. Foi essa redistribuição foi muito focada nos mais pobres, o pessoal do Bolsa Família, porque, vamos dizer, se fala muito em R$600 de auxílio emergencial. Quando você pega os dados, você vai ver que o auxílio médio para quem recebe é 900, porque é 600 para mas metade recebe 1.200. Então, na verdade, 1.200 são... vamos dizer, para famílias chefiadas por mulher, do Bolsa Família, elas têm direito a receber 1.200, é mais ou menos 6 vezes o benefício médio que elas recebiam antes da pandemia. Então você multiplicou por 6 o benefício, então de fato é um auxílio muito generoso, em particular com os mais pobres. É uma cena realmente rara, imagino que no mundo todo a gente não tenha vendo nada parecido com isso, imagino eu, não. E só que, vamos dizer, essa sustentação ela não é ad eterno, né? Ela vai durar algum tempo. Então tem essa discussão agora ocorrendo, que está vencendo agora mesmo, de quanto tempo esse auxílio vai ser estendido, em que bases, e a discussão pós-auxílio, que é a discussão do Renda Brasil, ou Bolsa Família 2.0, o que vai ficar no lugar. E é uma discussão que não é simples, porque de um lado o auxílio emergencial ele pode ser postergado nos padrões atuais, que custa 50 bilhões
mensais o valor dessas transferências e não tem nenhuma burocracia estatal que impeça esse auxílio de ocorrer, ao contrário de outras ações. Então custa 50 bilhões mensais. Então, se o governo quiser continuar nesse nível, ele pode continuar, ele não tem que pedir autorização no Congresso. Se ele quiser baixar, o que talvez faça sentido para ter maior sustentabilidade fiscal, ele tem que passar pelo Congresso. De outro lado, a discussão do Renda Brasil, que é o pós-auxílio, o que vai vigorar a partir do ano que vem, ele está debaixo do teto de gastos, ao contrário de educação e saúde, por exemplo. Então tem um xadrez político que não é muito simples, isso no momento de pandemia e de vésperas de eleições municipais. Então eu diria que é um quadro bastante complexo e os incentivos políticos e de bom combate à pobreza são não triviais. Só para fechar, professor, quer dizer, não tem mágica, né? Se a gente não discutir profundamente como também atacar o déficit de emprego que veio junto com a pandemia, essa pobreza ao longo do tempo vai voltar a aumentar, não é, professor? Vai voltar, eu diria que vai até aumentar instantaneamente, porque, quer dizer, é como se a gente decolasse pegando a sua imagem, em vez de a gente cair no mar com boia de salva-vida, a gente flutuasse, e na verdade o que espera é um abismo profundo. O que os dados de mercado de trabalho estão mostrando é um aumento gigantesco da desigualdade de mercado de trabalho, uma queda de renda bastante grande. Então, de fato, a gente está entre a cruz e a espada, a gente está numa situação bastante difícil, daí a gente precisa fazer escolhas sábias no curto, médio e longo prazo. A sociedade brasileira vai ter que se reunir de alguma forma, acho que os diálogos não estão fluidos, muitas vezes até dentro do próprio executivo, mas tomar decisões sensatas, porque se a gente tomar uma decisão para além dos nossos meios, etc., isso pode acabar prejudicando tudo, em particular a pobreza, né? Um cenário de instabilidade, ele não é bom para crescimento e muito menos para combate à pobreza. Muito bem, nós ouvimos o economista Marcelo Neri, pesquisador do FGV Social, coordenador do estudo Qual foi o impacto imediato da pandemia da Covid-19 sobre as classes econômicas brasileiras, entrando neste assunto aqui com a gente, num momento que o governo tenta chegar a uma equação aí sobre a prorrogação do auxílio emergencial e também a formatação do novo Bolsa Família ou Renda Brasil. Muito obrigado, viu, professor? Prazer, Emanuel. Entretanto, existe uma discussão em torno do auxílio emergencial. Ele vai ser estendido? O valor de R$600 vai permanecer? Um valor menor vai conseguir suprir as necessidades das pessoas que foram prejudicadas pela pandemia? Na Espanha, por exemplo, um benefício também foi criado para amenizar os problemas dos mais atingidos pelo novo coronavírus. A renda mínima vital paga cerca de €460 por mês para um adulto que more sozinho. Quando se trata de uma família, o valor pode chegar ao teto máximo de €1.000 mensais. El gobierno pretende reducir así, dice, en un 80% la pobreza extrema en España. Según el Ejecutivo Central, esta prestación llegará a 1 millón de hogares. A diferença com o auxílio emergencial brasileiro é que o benefício será permanente e sem redução de valor. Quem nos explica mais sobre isso é o tributarista e professor da Universidade Complutense de Madrid, Marcos Catão, que conversou com Gustavo Lopes. Vamos ouvir. Tudo bem, professor? Como vai? Tudo bom, Gustavo? Aqui no Brasil nós temos o auxílio emergencial de R$600, que foi colocado aí no período da pandemia como uma forma de auxiliar aqueles que foram mais afetados. No entanto, nós temos exemplos de outros países, como é o caso da Espanha, que também implantou aí o que eles chamam de rendimento mínimo vital para os espanhóis, mas que ao contrário do Brasil, a intenção é manter. Como é que funciona, professor, isso? Bem, na Espanha houve algo
que vem sendo muito discutido no mundo inteiro, que é transformar o que seria esse auxílio para um auxílio definitivo, ou seja, lá eles conhecem isso por ingresso mínimo vital. Eu recomendo, além da legislação, a leitura da exposição de motivos da lei que criou o ingresso mínimo vital. Essa exposição de motivos, ela deixa claro, como você me questiona agora, que esse ingresso mínimo vital, ele é perene, ele é perpétuo. Ele é uma proposta para um auxílio às pessoas de baixa renda ou sob determinadas condições que irão receber, enquanto perdurar essas condições, um auxílio permanente. E aí eu já destaco o primeiro ponto, Gustavo, criticando tanto o Bolsa Família quanto o auxílio emergencial. Eu acho que a medida é correta, eu acho que nós veremos uma tendência a isso no mundo, mas o como fazê-lo é que é diferente. O caso da Espanha, que é o único caso existente no mundo hoje, fora auxílios em função da Covid, ele foi um caso extremamente debatido no Congresso, ele foi objeto de uma lei que é, do meu ponto de vista, um primor de lei. Ele foi criada uma comissão para administrar isso e, efetivamente, ele entrou em vigor em junho e tem sido um êxito. E aí vai a primeira crítica. Eu acho que a medida é corretíssima e nós vamos enfrentar esse problema e vamos adotar um ingresso mínimo vital perene. Entretanto, para isso é necessário que as coisas sejam bem feitas. É necessário uma legislação, é necessário um órgão de controle para isso e é necessário estipular as transferências orçamentárias para isso. Para tanto, lá foi criado um tributo que vai ser transferido à segurança social, à Seguridade Social espanhola. Bom, pelo que o senhor está falando, a gente teve muitos problemas aqui no Brasil, quando foi implantado o auxílio emergencial, de fraudes, né? Pessoas que não precisavam desse valor e que acabaram recebendo, né? Foram autorizados a receber esse valor. Lá na Espanha foi criada uma comissão fiscalizadora para que esse tipo de coisa não acontecesse? Exatamente, Gustavo, muito bem colocado. Para que você possa ter uma ideia, na Espanha, eu não sei exatamente o número atual, salvo engano, o último número eram 340 mil beneficiados, mas acessaram o programa uma população de quase 10 milhões de pessoas. E isso quer dizer, esse critério todo não serviu ou não foi feito com o sentido de negar o auxílio, o ingresso mínimo vital. Ele foi feito no sentido de criar parâmetros e padrões. É uma comissão e essa comissão é integrada por diferentes ministérios. É uma comissão que pretende analisar os pleitos de forma ágil, parametrizada e com base que está na legislação. Esse é um ponto fundamental. O problema do auxílio que se propõe, tanto no Bolsa Família quanto nesse auxílio emergencial, apesar da dignidade da medida, é o perigo do critério discricionário e o que você menciona, o perigo da fraude. Se nós temos parâmetros legais, eu digo legais em termos de lei, o Congresso tem que trabalhar esses parâmetros. Em conjunto com o governo, nós evitamos a fraude. Ou seja, é necessário, para tanto, a meu modo de ver, lei e comissão de fiscalização. O senhor citou que para que esse auxílio que foi implementado lá na Espanha, teve que se criar um tributo para poder, obviamente, colocar mais dinheiro na Seguridade Social para poder alimentar esse programa. E a gente sabe que aqui no Brasil existe uma polêmica muito grande sempre que se fala em criar um novo imposto para custear, seja um programa social ou qualquer outra coisa. Como é que funciona lá? A população também reclama da criação de impostos? Existe já um movimento de se reclamar a criação de um novo imposto ou não? As pessoas entendem que é necessário dar aí uma segurança, principalmente para a população mais carente? Bem, Gustavo, e aí nós vamos entrar num tema bem polêmico. Quando eu disse que lá foram criadas novas fontes de receitas, eu talvez tenha me expressado mal. Não foi criado nenhum tributo.
existe uma previsão na legislação de novas fontes de receita, mas até pela necessidade de rapidez, não foi criado nenhum tributo. Nenhum tributo foi aumentado na Espanha durante esse período, nem o imposto de renda, nem o equivalente ICMS, mas foram fontes de receita que foram transferidas para a Seguridade Social. Perfeito. Então, o que aconteceu? Isso é muito polêmico, houve uma redução de alguns setores, do orçamento em alguns setores, que inclusive ainda vai ser aprovado agora. A discussão do orçamento para o ano que vem começa agora na Espanha, e entre essas reduções, um dos setores que teve uma redução no orçamento foram as Forças Armadas. Então, houve uma necessidade, uma compreensão de que isso era uma medida social, em detrimento de outros setores. Eu digo isso porque eu sou tributarista e sempre fico muito preocupado com essa questão de aumentar tributos para garantir algum tipo de programa. Não, é necessário que a gente gaste melhor e reduza, sim, dentro do orçamento, rúbricas que não são necessárias. O Brasil hoje tem 38% da carga tributária mal dividido e não há espaço mais para crescimento de tributação. Mais crescimento de tributação, isso não é um discurso liberal, significa realmente mais pobreza. O Brasil gasta mal. Isso também pode parecer uma coisa simples, mas os nossos gastos são mal feitos. Professor, gostaria mais uma vez de te agradecer. Muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço, Gustavo. Estadão Notícias. Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.